The hamburger food truck stays there. The restaurant is there. Você sabe por que que nós usamos stay quando falamos do food truck e usamos is quando falamos do restaurante? Hoje você vai ver. Você já teve dificuldade em traduzir a frase fica aqui para o inglês? Pois é normal, porque tanto o verbo stay quanto o verbo to be podem ser usados para significar ficar em situações diferentes. Se você está cansado de cometer erros que afetam a sua comunicação, hoje a dica é perfeita para você. Fique até o final e descubra a tradução de fica aqui para o inglês, tanto quando estamos perguntando, quanto estamos negando, ou quando nós mandamos o nosso cachorro, o nosso filho, ficar bem aqui. Bora lá para o computador. Hoje, nosso tema é fica aqui em inglês e nós vamos falar sobre o verbo stay, o verbo to be e como esses dois verbos podem ser usados nas situações onde queremos falar fica. Vamos falar da negativa e interrogativa, como formar fica aqui e também perguntar fica aqui. E também nós vamos falar de quando nós queremos falar fica aqui com ou sem sujeito, quando nós falamos de uma certa coisa, por exemplo, a rua fica aqui, ou colocar o nome da rua fica aqui. Primeiramente, tem três coisas bem importantes para lembrar quando nós falamos de fica aqui e, em geral, quando nós queremos ou receber informações ou dar informações para uma outra pessoa. Essas três palavras são where, there e here. Where, onde, there, lá e here, aqui. E ao dar essa lição umas centenas de vezes, eu já vi algumas dificuldades que os meus alunos tiveram em conseguir lembrar a diferença entre where e there e here por serem palavras bem parecidas. Então, o que que eu fiz? Eu lembrei de quando eu estava aprendendo português e o jeito que eu lembrei. E o que que eu fiz? Eu coloquei where e onde juntos assim, e eu reparei que o é de where fica no final e também em onde o é fica no final. Parece meio aleatório, mas quando você compara com as outras, o que nós chamamos de palavras de questão, como quando, de when, ou why, porque, aí faz sentido que where é aquela palavra que termina com é, então significa onde, que também termina com é. Agora, quando nós queremos lembrar de there, nós podemos ver a palavra there aqui, escrevendo com letra minúscula, o que acontece? Esse T parece que poderia ser uma seta. Nós podemos facilmente colocar uma seta no T e there agora está apontando para lá. E there é lá, ali ou aí. Isso é bem importante que pode ser qualquer uma dessas. Não tem diferença em inglês se você falar lá, aí ou ali. Então, para nós, é lá com você ou lá nos Estados Unidos. Não importa, não tem essa diferença de aí com você e lá nos Estados Unidos. E here, você pode ver, here é aqui. E o que que nós queremos fazer aqui? Claro, queremos aprender muito inglês, mas também queremos fazer de um jeito divertido. Nós queremos rir here. Nós queremos rir aqui. É o que eu procuro fazer com a minha metodologia, não só te dar lições e dicas e essas coisas, mas faz com que essas coisas sejam divertidas. Agora, onde fica a rua? Se eu quiser perguntar onde fica a rua, talvez você já estudou e foi apresentado o verbo stay como ficar. E sabia que stay realmente é ficar. Só que você sabia que is também pode ser ficar? Inclusive, todo verbo to be, dependendo da situação, nós podemos usar para ficar. Então, que confusão é essa? É stay ou é is?
E essa é uma das partes importantes da lição de hoje, pois o verbo para ficar pode ou ser stay ou ser to be, dependendo da situação. Quando a coisa for móvel, aí é to stay. Quando for fixo, aí nós usamos o verbo to be. Por exemplo, stay there. Você pode falar para seus filhos, seu cachorro filho, ou qualquer coisa, aí mandar fica aí, ou stay here, fica aqui. Agora, se você perguntar onde alguma coisa fica, aí where is the street? Não vai ser where stays the street, porque nós usamos o verbo to be para coisas fixas, e nesse caso é algo fixo. Aí nós temos lá, ali, aí, como eu falei, todas essas palavras em inglês são there, e nós temos aqui, que é here. Agora, para dizer fica aqui, como uma resposta, não que eu seja mandando alguém ficar, mas eu estou dizendo fica aqui como resposta de where is the street? Fica aqui. Aí a tendência é, acabei de falar que é o verbo to be, então é is, então is here. Fica lá, is there. Só que não, nós temos um problema. O que que é o problema? Em inglês, o verbo to be exige sujeito. Nós não podemos usar, como podemos em português, o sujeito oculto, ou seja, não colocar o sujeito na frase. Nós temos que colocar. Se não coloquemos o sujeito na frase, então temos que pelo menos colocar it. Aí fica aqui, tem que ser it is ou it's, a contração, it's here ou it's there. Gente, eu quero deixar alguma coisa bem clara. Isso em filmes e séries, eles quase sempre traduzem como isto é aqui, isto é lá. Gente, não é isto 90% do tempo. Por quê? O que que é it? Se você já estudou um pouquinho, provavelmente você aprendeu que it é ele ou ela para coisas. A mesa é aqui. Aí nós não falamos ela é aqui, porque em inglês nós não temos essa coisa de gênero nas palavras. Foi alguma coisa que foi bem estranho para mim, chamar uma mesa de ela. Para mim, eu estava chamando uma mesa de uma mulher. Ou falar o chão de um homem para mim. A mesa, ela, ele. Aí, porque para mim a relação entre ele e ela é it quando é coisa, e não ele ou ela. É uma palavra separada. E é isso que nós temos que usar para dizer it's here. Então, nos filmes eles traduzem it's here como isto é aqui, porque querem colocar alguma coisa para it, mas na verdade, it está lá só por causa da gramática de inglês. Não é alguma coisa que é necessária em português. Agora nós vamos mexer com esse it's here, ou it is here. E como é que nós mexemos? Agora nós vamos querer formar uma pergunta e uma negação. Sabemos que it's here é fica aqui. Aí nós temos que lembrar lá atrás, na primeira lição, onde nós falamos de verbos fortes e verbos fracos. Forte, strong, fraco, weak. Is, para vocês que já assistiram os vídeos ou estudaram comigo, is é strong ou weak, é forte ou fraco. É um verbo forte, porque vem do verbo to be. Is é irmão de I am, de am, de eu sou, eu estou, e are, de you are, você é ou você está, são irmãos. Os únicos três irmãos no presente. Am de I am, are de you are e is de he is, she is ou it is. E o que significa it? Ele ou ela sendo coisa e não isto. Então, to be é strong. Por que que isso é importante? Porque se você lembrar lá atrás da primeira lição, você se lembra que nós começamos com you are Brazilian, você é brasileiro. Aí nós focamos no verbo que é to be, então é forte. Aí, you are Brazilian. You, sujeito, are, verbo. Por que que isso é importante? Porque sabendo que are é um verbo forte, nós vamos inverter o sujeito e o verbo para formar a pergunta. Então, lá atrás, isso nos deu you are Brazilian se tornou
Are you Brazilian? Com entonação de pergunta. E are antes de you. O que isso tem a ver com a lição de hoje é que is, como nós falamos, é to be, então é forte. Então nós vamos fazer a mesma coisa. It's, que é mais usado, é contração. Então, para fazer a pergunta, nós vamos tirar o it de is, vamos tirar essa contração, desfazer essa contração. E aí, o it is, nós vamos inverter, como nós invertemos o verbo are, e aí, it's here fica is it here? Para perguntar. Lembrando que isso nós podemos usar para simplesmente perguntar. Fica aqui? Literalmente é ela fica aqui se for rua. Ele fica aqui se for restaurante. E aí, esse ele ou ela que representa aquela coisa e não isto fica aqui? Não, não é isto. Agora, para negar, nós vimos lá atrás, you are Brazilian. Por ser o verbo forte, nós acrescentamos not. Aí, nós vimos lá, you are not Brazilian. Ou you aren't Brazilian, ou you're not Brazilian, para negar. Sendo forte, aí nós vamos fazer a mesma coisa. The street is not here seria o completo, o menos usado. The street isn't here, provavelmente o mais usado. E the street's not here, que é a contração de street com is. Agora, para formar a pergunta, vamos fazer a mesma coisa que nós vimos antes com you are Brazilian. Is é forte, então nós começamos com a afirmação the street is here. A rua fica aqui. Aí, the street agora é o nosso sujeito e is o verbo. Então, nós vamos inverter tudo isso. Vamos inverter the street e o is vai antes. E para perguntar se a rua fica aqui, fica is the street here? A rua fica aqui? Então, repare aqui, não tem onde. Não é onde fica a rua. Você está perguntando, a rua fica aqui? Aí fica is the street here? Então, o que que nós vimos? Nós vimos que vamos fazer the street is here como afirmação com o sujeito. Is the street here? E the street isn't here. Ou the street is not here. Agora, se eu colocar o nome da rua, a rua 3 fica aqui. Primeiramente, não vou usar artigo. Então, não vai ser the third street is here, vai ser só third street is here. Tem várias situações onde não usamos artigo, onde usa artigo em português. Por exemplo, nome de rua, nome de gente. Eu não falo, eu estava falando com a Maria. Seria I was talking to Maria. Não the Maria. Mesma coisa, nome de rua, avenida e essas coisas. Então, em vez de the third street, vai ser só third street is here. E daí, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos agora. Vamos inverter o is com o nosso sujeito third street. E a pergunta fica, is third street here? E aí, acrescentamos not para a frase, porque is é forte. E a negação fica third street is not ou isn't here. Erros comuns, os dois erros que eu mais escuto quando eu ensino essa lição. Esses erros são Third Street, it's here. Porque acabei de falar que precisa de it, tem que ter it, não pode ter sujeito oculto em inglês. Então, nós praticamos muito com it, it's here, it's here, it's here, quando não tiver sujeito. Aí, quando coloca sujeito, às vezes os alunos esquecem e deixam o it e falam algo como Third Street, it's here. Mas não pode, porque seria como se fosse Rua 3, ela fica aqui. Não precisa dessa ela se nós falarmos Rua 3. Rua 3 fica aqui, então Third Street is here. Outra coisa que acontece isn't here para tentar dizer não fica aqui. Eu acho que tem duas razões que isso acontece. Primeiramente, por causa que em português não precisa de sujeito nessa situação, pode ser sujeito oculto, pode falar não fica aqui em vez de ela não fica aqui, se for rua, por exemplo. Mas a segunda coisa, e eu acho mais provável, que seja que as pessoas acham que isn't tem it dentro, porque tem I e T, aí parece que é it isn't, it is not, tudo isso. Só que as contrações são de duas palavras.
E aí, essa contração é só de is e not, e não tem it. Então, está faltando it. Então, teria que ser ou it isn't here, para não ficar aqui, ou it's not here. E eu sempre falo para meus alunos, grande dica aqui, use sempre it's not here. Por quê? Justamente por causa que é muito possível você esquecer o it com isn't. Onde, se você usar it, eu garanto, porque eu já vi em mais de 10 mil horas aulas dadas, ninguém esqueceu o it usando it's not here. Então, fica a dica, use it's not here nessa situação. Agora, como eu falei, para o verbo ficar, nós podemos ou usar stay ou to be, dependendo se a coisa for móvel, onde nós vamos usar stay, ou se ela for fixa, nós vamos usar to be. Porém, uma outra coisa que eu quero deixar clara é que nós podemos usar o verbo estar também para uma coisa móvel. O que que eu quero dizer com isso? Vamos falar de The Hamburger Food Truck novamente. The Hamburger Food Truck stays there significa que o food truck que serve hambúrguer fica lá, ou fica aí, ou fica ali. Agora, se eu falar The Hamburger Food Truck is there, não ficou fixo the food truck, mas agora está lá. Então, tem essa diferença, como em português. Se você dizer que uma coisa está lá ou uma coisa fica lá, tem uma diferença. Exatamente como em inglês, se eu falar the food truck is there ou the food truck stays there. E eu vou explicar mais sobre o verbo to be no vídeo que eu vou fazer desvendando tudo sobre o verbo to be. E se você gostaria de ver o vídeo e como é que é essa coisa e não ter que passar mais um ano ou da escola ou da sua vida vendo mais uma vez o verbo to be, clique aqui e bora aprender mais. E como sempre, keep studying and don't give up.